Amém? Hoje a gente fez uns trabalhos na energia lá embaixo para colocar a energia lá no projeto, lá embaixo, onde nós vamos iniciar o nosso projeto de jiu-jitsu. Só que alguma coisa saiu errado e ao invés de a gente ter energia, tá faltando energia em alguns lugares. Mas a gente vai resolver, a gente já tá para resolver. Nosso irmão Jack vai resolver para nós, amém? Tudo é o Jack. Jack é o cara que resolve as coisas aqui na igreja, irmão. Ore pelo Jack. Se Deus quiser, ele vai resolver. A gente vamos colocar, passamos a energia todinha, a fiação todinha lá para baixo, para o projeto. Mas na hora de fazer a ligação aqui, acabou interrompendo algumas coisas aqui em cima. Mas, amém. Deus está no controle de todas as coisas e a gente já está resolvendo para futuramente a gente começar com o nosso projeto e também voltar a ter essa linha das crianças. Silva, aquele slide lá do seminário, eu quero passar alguns avisos para os irmãos, rapidamente. Irmãos, a gente começou nós começamos segunda-feira a dar aula ali no seminário, ali na Hebron. É um seminário, 2 anos, é uma escola, né? Está com as matrículas abertas para 2026. Então, você que queira investir no seu chamado, eu não sei exatamente quanto que é a mensalidade, mas é um valor simbólico, um valor não é caro. E o Vitor, o pastor Vitor, né, conhecido nosso aqui, já foi aqui da igreja, ele diz que ele vai dar um desconto para quem quiser fazer, quem for aqui da igreja, quiser fazer esse curso teológico lá de 2 anos, vai pagar a mesma coisa que os membros da igreja dele pagam, né? Então tem um desconto para quem quiser começar a se dedicar, começar a estudar. Então você que tem interesse, depois pode nos procurar, que a gente vai encaminhar vocês ali pro número da escola. E a escola, meu irmão, é bem legal. Tem uma plataforma igual de faculdade mesmo. Registre seu e-mail, você tem a sua área do aluno. E com a graça de Deus, nós estamos ali esse mês dando aula sobre os evangelhos e sobre Atos. E futuramente estaremos dando uma aula de escatologia também. Então é um momento de você desenvolver o seu chamado. É toda segunda-feira esse seminário. Então você que se sente chamado, mas não está se sentindo preparado, esse é o lugar para você começar a se preparar nas Sagradas Escrituras, aprendendo para que também possa ensinar. Eu quero continuar nossa série de mensagens com o tema o Deus cristocêntrico, né? Que foi mudado aí pelo meio do caminho. Cristo é superior. Silva vai colocar o slide ali. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses 2. Vocês estão felizes ainda, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, Filipenses 2, do 5 ao 11, diz bem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhes deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor já falou conosco em meio aos louvores. Já podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Pai, a Tua presença é real. Que o Senhor fale conosco também através dessa palavra, espírito de sabedoria e revelação caia sobre nós, para que haja o pleno entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós estamos falando sobre o Deus cristocêntrico, sobre a centralidade de Cristo na nossa vida, sobre em um mundo onde as pessoas estão levantando outros deuses, a gente permanecer firmado no Senhor. Nunca houve, meu irmão, tantos nomes, tantas vozes ou tantas plataformas, tantas figuras religiosas tentando ocupar os corações. Nunca houve tantas pessoas nas redes sociais, ou na televisão, ou em outros lugares, tentando ocupar espaço em nosso coração. Redes sociais, púlpitos, conferências, ministérios e muitas vezes pessoas se tornando referências absolutas para nós. Nós estamos criando uma cultura de exaltação humana dentro do próprio ambiente cristão, onde pessoas parecem ter mais autoridade na nossa vida, ter mais autoridade no nosso coração, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós vivemos, do que o próprio Cristo. Homens são admirados, seguidos e defendidos como se fosse referência final da nossa fé. Pastores que são tratados como celebridades espirituais, líderes que são elevados a níveis que ultrapassam aquilo que a própria Escritura permite. Pastores e apóstolos querendo falar no lugar de Deus, ou querendo agora tomar o lugar de Deus, ou dizer para Deus aquilo que Ele deve ou não fazer, ou se colocando num lugar tão elevado, que nós agora, para poder fazer qualquer tipo de coisa, precisamos pedir permissão. Tem uma frase que diz bem assim, que a honra que você respeita é a honra que você atrai. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Ou quem nunca já ouviu assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. A gente tem visto tantos escândalos na internet, nas redes sociais, mas você não pode falar nada, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Meu irmão, o pastor ou o líder religioso, ele não é respeitado pelo seu cargo que ele ocupa, mas pela sua vida que leva. As pessoas não devem se submeter a líderes religiosos que não têm uma vida de santidade com Cristo. Não é por causa do cargo que ocupa, mas é por causa da vida que vive. Mas isso tem se invertido de tal forma que os líderes têm sumido a lugares no nosso coração que é superior ao próprio Deus. Não vale o que Deus fala através das Sagradas Escrituras. Vale, como nós aprendemos aqui na EBD hoje, a interpretação individual de cada um. Como bem diz o Adonias hoje na nossa EBD, foi nessa que Satanás, interpretando o que Deus tinha falado, enganou Adão e Eva. Meu irmão, fique sempre com as Sagradas Escrituras. Então, nós estamos sendo bombardeados, porque nunca teve tanta gente, tanto influência, tanta acessibilidade à internet, para a gente poder ouvir tantas coisas. E o nosso algoritmo, meu irmão, vou te falar uma coisa, o nosso algoritmo não é do bem. O nosso algoritmo tenta nos satisfazer, tenta não nos contrariar daquilo que nós pensamos. Só que depois do pecado, meu irmão, toda justiça que habita em nós é falha. Toda verdade que habita em nós é falha. Porque depois que o pecado entrou no mundo, não existe nada de bom em nós. Só existe o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Então precisamos ser totalmente dependentes dele. E silenciosamente, meu irmão,
algo perigoso vai acontecendo, porque Cristo vai sendo empurrado para a margem. Nós temos tantas estratégias, nós lemos tantos livros, nós ouvimos tantos podcasts, que a direção de Deus para um ambiente de igreja como esse já não importa mais. Importa mais a estratégia que deu certo na igreja A, na igreja B. Importa mais aquilo que o pastor A, o pastor B está ensinando, e não aquilo que Deus quer. Deixa eu te falar uma coisa, uma estratégia pode ter dado muito certo, mas era uma estratégia para um determinado lugar, para determinadas pessoas. Não quer dizer que deu certo lá do outro lado que vai dar certo aqui, porque o Espírito Santo de Deus trabalha com cada um na sua particularidade. E talvez aquilo que nós estamos precisando agora, talvez o nível que nós estamos agora, não é o mesmo que estava. Eu lembro que uma vez nós fizemos aqui nessa igreja células. E meu irmão, trabalhar com célula é uma potência. Toda igreja que quer crescer trabalha com célula. Mas no dia que nós botamos célula aqui na igreja, a igreja rachou. Porque não era para nós. Não era o tempo. Então, a gente precisa estar totalmente centrado em Cristo. E a gente fala de irmãs de oração, né? Que as pessoas procuram irmãs de oração para receber uma revelação, para procurar saber o que deve ou não fazer, ou como dirigir a sua vida, ao invés de pesquisar nas escrituras. Mas hoje a irmã de oração virou influência da internet. Hoje nós não vamos mais num círculo de oração, mas nós vamos buscar na internet aquilo que cada um está falando sobre determinado assunto. Isso é bom, e ao mesmo tempo é ruim. Porque se Cristo perdeu o lugar que pertence somente a Ele na sua vida, então você está levantando um bezerro de ouro e dizendo que esse é Deus. Então silenciosamente nós vamos empurrando Cristo para a margem. Eu estava ouvindo um pregador esses dias e ele estava dizendo assim, que as nossas igrejas têm ficado tão boas em fazer adoração, em instrumento, tão boas em conduzir o culto, treinamentos, que se Deus sair dela a gente nem percebe. Sabe por quê? Porque a gente já aprendeu a fazer as coisas sozinhos. A gente já sabe como que faz. Quando o homem, meu irmão, começa a tomar a centralidade na igreja, a centralidade que pertence somente a Cristo, a cruz, o evangelho começa a desaparecer. E sabe qual é o problema de a cruz desaparecer? É que a cruz confronta exatamente aquilo que o ser humano deseja. Que é poder, que é glória, que é reconhecimento, que é um lugar de status. A cruz confronta tudo aquilo que nós desejamos. Depois, meu irmão, do pecado, a nossa vida é uma constante competição. Eu não sei se você já reparou isso, mas nós estamos parecendo que estamos em constante competição com nós mesmos ou com os outros. Sempre querendo algo a mais, sempre querendo se superar, sempre querendo alcançar. Há uma insatisfação dentro da gente que só pode ser plenamente saciada em Cristo Jesus. A cruz confronta diretamente aquilo que nós desejamos. A carta aos Filipenses, escrita por Paulo, mesmo preso, começa a dizer para os filipenses, mesmo em meio ao sofrimento, uma alegria no evangelho, uma alegria de servir ao Senhor, uma alegria de pregar a tua palavra. Mas aqui no capítulo 2 ele está tratando o problema dentro da igreja. Um problema que era orgulho, rivalidade e busca por posição. Não é isso que nós vemos, não essa igreja exatamente, mas na igreja do Senhor. Não é isso que nós vemos na internet, um cara que faz rios, que reage a outros rios, aí alguém pega a reação que ele reagiu e reage ao que ele reagiu, e é infindável isso, porque está todo mundo querendo surfar na onda um do outro,
Tá todo mundo parece que esperando o erro um do outro para poder apontar, ser melhor ou ser superior, ou ser mais teologicamente correto. Uma briga infindável na internet, onde a gente parece que mais quer ver o outro escorregar do que, de fato, ajudar a propagar o evangelho. Onde nós não temos mais, onde as pessoas não têm mais compromisso com a verdade, mas somente com os likes, com a viralização. Não tem mais compromisso se isso vai denegrir o ministério de alguém, se isso vai denegrir a imagem de alguém. Meu irmão, eu estava acompanho um menino, ele é meio, acho que os meninos devem conhecer aqui, ele é meio asiático, e ele era fisiculturista, até ele entender que isso não dignificava mais o Senhor, e ele parou com isso, e ele se converteu. E eu vi um vídeo dele essa semana, e ele tinha feito um vídeo, falado algumas coisas assim que desagradava ao Senhor, e rapidamente ele excluiu aquele vídeo, e ele veio a público pedir perdão e falar e tal. Mas a verdade é que parece assim que nós estamos esperando o erro de alguém para poder reagir. Já não há mais um amor entre as pessoas de ligar um para o outro e dizer, ou repreender, ou falar, ou em amor. Mas está todo mundo tentando ocupar esse lugar, esse lugar da verdade, ser o detentor da verdade. E é exatamente sobre isso que Paulo está tratando dentro da igreja: orgulho, rivalidade, busca por posições. Alguns estavam competindo por reconhecimento, tentando afirmar a sua importância dentro da comunidade. Meu irmão, parece que mais do que você fazer, você precisa denegrir alguém que já está no alto. Parece que mais do que construir, você precisa desconstruir alguém. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando. E ele não diz, e Paulo ele escreve essa carta, ele não começa a dizer assim: ó, vocês estão errados, façam isso, ou faz aquilo, ou que aquilo outro. Ele diz apenas uma coisa, ele direciona o olhar daquela igreja, daqueles irmãos para Cristo. Ele direciona o olhar da igreja para Cristo. Ele diz assim em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, não sabe as respostas para as coisas? Coloca os seus olhos em Cristo. Coloca os seus olhos no Senhor. Não sabe o que pregar, não sabe o que falar, fale a respeito de Cristo. Então ele está dizendo para aqueles irmãos: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo para aquela comunidade que estava competindo entre si, querendo ser os detentores da verdade: se vocês querem entender o verdadeiro caminho do reino, olhem para Cristo. Oh, meu irmão, o evangelho não é olhar para os influencers. O evangelho não é olhar para um pastor que tem muitos seguidores. O evangelho não é seguir pessoas que têm falado muitas coisas na internet. O evangelho é seguir Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a verdade. Porque aquele que tinha a natureza de Deus, meu irmão, não lutou por posição alguma. Aquele que possuía toda a glória eterna não buscou a sua autoexaltação. Aquele que tinha todo o poder se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo e voluntariamente foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Paulo aqui ele está apresentando um modelo de humildade que é superior, um modelo de humildade supremo, para mostrar para nós de fato quem realmente Cristo é. Então é diante desse texto que Paulo faz uma declaração, uma das mais profundas do Novo Testamento. Cristo, meu irmão, não era apenas homem.
Cristo também era Deus. Então, não é um homem que se humilha, mas é um Deus que decidiu se humilhar. Não é apenas um homem que vem à terra e se humilha, mas é um Deus que decidiu se humilhar. Enquanto nós caminhamos cheios de orgulho, soberba, Cristo, meu irmão, encarnado, decidiu se humilhar. Enquanto nós queremos alavancar o nosso sucesso cada vez mais, o detentor de toda a glória se esvaziou e se humilhou. Isso torna, meu irmão, o evangelho ainda mais poderoso, porque não se trata de um homem, se trata de um Deus que se humilhou. Enquanto nós estamos brigando por posição, o Criador do universo, o dono de todas as coisas, abriu mão de tudo e se humilhou. No verso 6 diz bem assim: tendo plenamente a natureza de Deus, antes de Jesus nascer em Belém, antes de existir o Natal, antes de tudo, Cristo já existia. Em João 1:1 diz bem assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Colossenses 1:16 diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Meu irmão, Cristo não é apenas um profeta ou um mestre, um líder espiritual. Ele é o próprio Deus encarnado. A sua superioridade não está na sua teologia. A sua superioridade não está apenas na sua humildade. A sua superioridade está que Ele é Deus. Ele não é um homem que foi legal, que foi bom, que merecia ser seguido. Ele é Deus, meu irmão. Criador e sustentador de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. Antes de você nascer, antes de tudo, meu irmão, ele já reinava. Ele é o Criador de todas as coisas. Antes de mim, de você, ele já reinava. Então a sua superioridade não é porque ele foi um bom homem e não pecou, mas é porque ele é Deus, Criador de todas as coisas. Em 1 Samuel 1, Ana faz uma oração. Logo depois de ter sido atendida pelo Senhor, ela faz uma oração. E ela diz bem assim: não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer ao Sheol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e Ele exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinza faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhe concede um lugar de honra. Porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Então, quando nós falamos de um Jesus que se humilhou, nós também estamos falando de um Deus que se humilhou. No versículo 7 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E aqui tem um paradoxo para nós, um paradoxo no Evangelho, que o rei agora se torna servo, o Criador invade a criação, o Senhor, rei de todo o universo, aquele que criou todas as coisas apenas com seu falar, agora nasce numa manjedoura. Quantos de nós, meu irmão, depois de assumirmos cargos de liderança ou posições de status, somos totalmente mudados? Existe um ditado que diz que quer conhecer um homem, dá poder a ele. Existe um ditado que diz que se nós quisermos conhecer de fato a personalidade de alguém, precisamos dar poder a ela, e aí sim será revelada a sua verdadeira personalidade. Eu vejo grandes homens de Deus que se perderam ao longo do caminho, que
Ao invés de servir, agora querem ser servidos. E eu falo isso como pastor que sou dessa igreja. Quando a gente vai para o seminário, a gente aprende a sempre ficar aqui, enquanto os irmãos estão aqui, para sempre manter um nível de autoridade. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê um Jesus que antes de ser traído, lavou os pés dos seus discípulos. Quando a gente vai para a Bíblia e para as Sagradas Escrituras, a gente vê um Deus que não nos devia nada, mas que se humilhou, que nasceu numa manjedoura. Meu irmão, Cristo não se esvaziou da sua divindade. Quando nós lemos que Ele se esvaziou e não teve por usurpação ser igual a Deus, não quer dizer que Ele deixou de ser Deus. Quer dizer que Ele deixou todos os seus privilégios. Todos os seus privilégios Ele deixou de lado. E agora Ele escolhe sentir dor, sentir fome, sentir rejeição. Um Deus que não precisava sentir nenhuma dessas coisas. Um Deus que não precisava, que não nos devia nada. Que não abandona a sua divindade, mas abandona todos os seus privilégios. E agora habita entre nós, nasce de uma mulher, sente dor, sofre rejeição e morre para que eu e você tivesse vida. Então, quando nós caminhamos no Evangelho, segundo Cristo, meu irmão, segundo aquilo que Ele fez nessa terra, nós vemos que quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Nós vamos crescendo em sabedoria, em maturidade, e nós vamos aprendendo que apóstolo não é o cara para você chegar na igreja e beijar sua mão. Apóstolo é aquele que sangra, abrindo caminho onde não tem, começando trabalho onde não tem, levando a palavra da verdade onde não tem, sofrendo e completando em seu corpo o que resta das aflições de Cristo. E nós vamos vendo que cada vez que cresce, mais precisa se sujeitar em humildade. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Meu irmão, a cruz aqui era uma das formas mais humilhantes de execução no mundo romano. Sofrido, dolorido, humilhante, reservado apenas para escravos, reservado apenas para criminosos. E Deus, o nosso Senhor, Ele escolheu esse caminho. A superioridade de Cristo não está... A superioridade de Cristo não está apenas em seu poder, meu irmão, mas está em sua graça derramado por nós. Porque só um Deus que é justo e ao mesmo tempo amoroso é capaz, em misericórdia, de se entregar por mim e por você. A justiça de Deus, ela não é ignorada, mas ela foi contemplada, ela foi plenamente satisfeita nele mesmo na cruz. O amor de Deus nos alcança. E somente um Deus, meu irmão, extremamente justo e amoroso, seria capaz de morrer por pecadores como eu e você. Por isso, Deus o exaltou de sobremaneira. A história de Jesus não termina em sua morte, não termina em sua humilhação, mas termina com a maior exaltação que alguém poderia receber. A palavra de Deus diz que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, que todo joelho tem que se dobrar, seja no céu, na terra ou debaixo da terra.
Deus publicamente declara que Jesus é soberano sobre todo o universo. Queria chamar o louvor aqui para a gente poder ir entoando um hino também. Vocês estão felizes, irmão? Amém? E a história não acaba só por aqui, porque diante da palavra de Deus, diante daquilo que Paulo está narrando aqui, diante do que Paulo está declarando, existe uma esperança futura para nós. Paulo olha para o futuro e faz uma declaração para que todo joelho se dobre. E ele inclui 3 dimensões no universo. E ele diz: nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele está dizendo que anjos vão se dobrar diante de Deus, que a humanidade vai se dobrar diante de Deus, que os poderes espirituais irão se dobrar diante de Deus. Ninguém vai escapar da supremacia de Cristo. Não importa quantos seguidores você tem, meu irmão. Não importa quantos seguidores os influencers têm. Todos têm que declarar que Cristo é soberano, que Cristo é superior. Um dia, os reis vão ter que declarar que Jesus é superior. Um dia, os reis, os governos vão se dobrar diante do Senhor. Um dia, toda a filosofia irá se dobrar diante do Senhor. Todas as outras religiões vão desaparecer diante da soberania e da beleza de Cristo. Toda a criação confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, meu irmão, alguns vão confessar Jesus para salvação. Alguns vão confessar Jesus como nós estamos confessando aqui, para salvação. Mas outros confessarão Jesus para o juízo. Mas a verdade é uma só: todos confessarão. Você tem a oportunidade nesse lugar de declarar a soberania de Deus, de declarar e confessar o Senhor para a salvação. Mas saiba de uma coisa: se você não confessar para a salvação, um dia você vai confessar para o juízo eterno. Todos reconhecerão a supremacia de Jesus. Cristo é superior a qualquer poder desse mundo. Cristo é superior, meu irmão, a todo o exército, a todo o movimento militar, a toda a ciência. Cristo é superior a toda a política. Cristo é superior a tudo e a todos. Nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum sistema ideológico é superior a Cristo. Cristo, meu irmão, é a esperança final para a humanidade. Cristo é a esperança para o mundo que está em desordem. Cristo é a esperança para o mundo caído. Cristo é a esperança para você. Cristo é a esperança que nos livra da escravidão do pecado e nos salva e nos dá vida eterna. O mundo está numa total desordem. O mundo está caminhando a passos largos. As contrações começam a se diminuir. A grande tribulação já bate a porta. As coisas estão cada vez piores. Mas para quem já está em Cristo, meu irmão, só existe uma esperança. E essa esperança é de vitória e de vida eterna. Jesus é superior a todas as coisas, a tudo que você está vivendo, independente da situação que você esteja enfrentando, seja na sua casa, seja no seu lar, seja físico, seja
traumas na sua alma, seja depressão, ansiedade, Cristo é superior a todas as coisas. Existe salvação nele, existe vida nele, ele é o caminho da verdade. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar esse hino mais uma vez.